Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 9 de novembro de 2024, nesse sábado, dia da dedicação da Basílica de Latrão, que é a Catedral de Roma. A Basílica Lateranense, dedicada ao Cristo Salvador, Catedral da Igreja de Roma, construída por Constantino no tempo do Papa Silvestre, de 314 a 335, é considerada a mãe de todas as igrejas da cidade de Roma e do mundo. O aniversário de sua dedicação, celebrado originalmente só em Roma, comemora-se em todas as comunidades de rito romano. E hoje o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus, seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, aqui nos colocamos atentos à palavra de Deus, nesse dia que nós comemoramos o dia da dedicação da Basílica Lateranense, em Roma, que termina a Via Merulana. A Via Merulana é uma via que une a Basílica de São Lateranense à Basílica de Santa Maria Maior. Roma tem 4 basílicas maiores, são 4 basílicas maiores que existem no mundo, estão todas em Roma. As outras basílicas são sempre basílicas menores. O critério não é tamanho, o critério é importância. Basílica de São João Lateranense, Basílica de São Pedro, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. Então, quando a gente faz memória dessa Basílica de Roma, a igreja construída por Constantino, nós estamos fazendo memória de uma história, de um mundo, de um espaço, de um símbolo que nos une na fé, que é a origem do nosso cristianismo, da nossa história. É bonito a gente ver que a Igreja Católica ela tem uma união, uma comunhão. Se você vai na missa domingo, em qualquer lugar do mundo que você for na missa domingo, a liturgia é a mesma. Às vezes muda o rito de forma de cântico, essas coisas, mas a estrutura celebrativa é a mesma, as leituras são as mesmas. Orações eucarísticas são as mesmas, porque oração é repetição. Oração é repetição. E aí, o que nós temos hoje? A crítica que Jesus faz ao mundo religioso. Jesus, ao chegar em Jerusalém e se deparar com o templo, existe essa passagem violenta na vida de Jesus, em que Jesus se tornou violento. Viu? O zelo pela casa do Pai o consumirá, e Jesus encontra no templo de Jerusalém uma feira comercial, de venda de produtos para o sacrifício. Como as pessoas, às vezes era complicado você trazer um animal de longe, porque poderia machucar, morrer, quebrar, e aí um animal com o osso quebrado não podia ser ofertado, então as pessoas traziam dinheiro, como também as pessoas não podiam oferecer o dinheiro do Império Romano, tinha que oferecer o dinheiro que o templo aceitava, tinha que trocar também o dinheiro, que o dinheiro que circulava era do imperador César, com a face dele, isso era idolatria. Então ali se estabeleceu para os comerciantes uma fonte de renda. As pessoas vinham trazer esse dinheiro, compravam o animal, ofereciam em sacrifício. A pessoa não tinha o dinheiro que o templo aceitava, tinha que fazer o câmbio.
E tudo isso dentro do templo, no pátio do templo. E aí Jesus tem uma atitude de violência. Jesus se torna violento. Ele fala diretamente para os vendedores de pombas. Lembramos que José e Maria ofereceram pombinhas para a purificação. E Jesus diz especialmente para eles, por quê? Porque eles exploravam os pobres. Alguém de poder aquisitivo oferecia um animal maior. O pobre só podia oferecer como sacrifício um pombo, um passarinho. Era o que o pobre podia. Então esses estão na hipocrisia dos cambistas, que usam o dinheiro de César dentro do templo para oferecer o dinheiro e cobrava taxa pelo câmbio altas. Esses que exploram os pobres, que tinham que fazer o sacrifício, mas não tinham dinheiro para oferecer o animal maior. Lembrando que nos evangelhos nunca se falaram que Jesus fez uma oferta no templo. Os evangelistas não narram isso. Jesus ofereceu alguma coisa no templo. Maria e José sim, pela cultura religiosa. Jesus não se narra isso. Então, no evangelho de hoje tem isso. E aí Jesus diz, destrui isso aqui, 3 dias eu faço. Porque Jesus, na verdade, ele começa a mudar uma ideia. Deus não está presente só no espaço do templo de Jerusalém. Deus está presente aonde tem fé em Jesus, na Eucaristia. Caso contrário, a gente só poderia ir na missa em Roma ou em Jerusalém. Não, Jesus muda esse contexto. O encontro do templo, o espaço de Deus, está em quem está em comunhão com Jesus, seja lá qualquer lugar. Para o judeu, não. Deus está ali, no templo de Jerusalém. É aquele espaço. Fora dali, não. E Jesus diz, não, destrui isso aí, em 3 dias eu refaço tudo isso. O templo do corpo de Jesus, que a gente encontra no sacrário, na Eucaristia, é onde a gente tem agora o espaço do encontro com Deus. E é nesse espaço do encontro com Deus que eu vou abrindo o meu coração, a minha mente, para perceber a presença de Deus na vida de cada um de nós. Porque agora, baseado em Abraão e baseado em Jesus, Deus vai comigo aonde eu estou. Deus caminha comigo aonde eu estou. Deus não está preso a um espaço, um território, um terreno. Deus agora caminha aonde a gente tem comunhão com Jesus Cristo. Por isso a missa é tão importante. A gente pode celebrar a missa em qualquer canto. A gente celebra debaixo de árvore, em garagem, em barzinhos de fazenda, na igreja, em casa. Missa é um lugar que a gente entra em comunhão com Jesus em qualquer espaço do mundo. Um abraço. Até mais.